Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números. É o quarto livro do Antigo Testamento. E é onde estamos neste mês de dezembro. Escolhemos os capítulos mais tranquilos do livro para estudar. Nesta noite nós vamos estudar o capítulo de número 12. O fazendeiro viu quando a carroça, carregada de mobília, parou bruscamente. A poeira subiu e o condutor lhe dirigiu a palavra com: "Bom dia, Senhor. Estamos de mudança para a cidade X. Ainda falta muito para chegar?" O fazendeiro respondeu: "Uns 30 quilômetros." O viajante continuou: "E que tipo de gente devemos esperar encontrar nesta nova cidade?" Ele retrucou: "Que tipo de gente vocês deixaram na última cidade?" O condutor da carroça disse: "Um povo bem negativo e inculto. Gente ingrata e inferior, sabe? É por isso que estamos nos mudando. Mas e então, que tipo de gente vamos encontrar na nova cidade?" "O mesmo tipo", concluiu o fazendeiro. Eis o que o pecado da crítica faz conosco, irmãos. Porque nos sentimos superiores, nós nos mudamos, nos afastamos das pessoas com quem vivemos. E porque elas percebem que nos sentimos superiores, elas também acabam se mudando, se afastando, pois ninguém aguenta conviver com alguém de espírito crítico o tempo todo. Eu não me refiro aqui à crítica construtiva, que visa sempre o bem e o crescimento do próximo, e que sempre é feita na hora apropriada e no espírito correto. Eu estou pensando naquilo que alguém chamou de a síndrome do cisco e da trave. Você se lembra do ensino de Jesus? Em dado momento do Sermão da Montanha, ele perguntou: "Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave que está em seu próprio olho?" É desse pecado que vamos falar. E de novo, irmãos, embora seja pequeno, como o da murmuração, ele tem o poder de nos deixar no deserto e um acréscimo, sozinhos. Por isso, antes que seja tarde demais, vamos clamar: Senhor, livra-nos do pecado da crítica. Leiamos o verso 1 deste capítulo das Escrituras, irmãos. Números, capítulo 12, versículo 1, o texto inspirado na versão que nós usamos, diz o seguinte: "Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope." Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua voz. Nem sempre nós queremos ouvi-la, principalmente quando ela vai tratar dos nossos pecados.
Mas tu sabes, nós precisamos ouvi-la. Jogue por terra as nossas resistências. Esmague o nosso orgulho. E, por favor, salva-nos, antes que seja tarde demais. Espírito Santo, nós estamos em Tua dependência. E cremos que o Senhor pode tomar esta palavra e transformá-la em uma espada. Espada que não apenas vai ferir, mas principalmente vai salvar e curar. Faz isso, Espírito. Nós oramos assim e pedimos tudo isso em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Como estudamos no último domingo, irmãos, os israelitas reclamaram de suas dificuldades. Compararam o presente no Egito com o passado, ou melhor, o presente no deserto com o passado no Egito. De repente, o Egito se transformou em uma terra prometida maravilhosa. No texto que vamos estudar nesta noite, Miriam e Arão também vão reclamar. Só que, em vez de comparar uma época a outra, eles vão comparar a própria situação com a situação de Moisés. E não gostando do que vão perceber, os dois vão criticar o servo de Deus sem temor algum. O resultado não será dos melhores, irmãos. Arão quase perdeu um membro de sua casa por isso. Miriam terá de amargar 7 dias sozinha no deserto. Não é o que você quer. Você não quer a destruição da sua família, a separação de amigos, a divisão de igrejas. Por isso, irmãos, antes que seja tarde demais, nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos nos livrar deste pecado da atitude crítica. Agora, o que precisamos saber? O que devemos fazer? Comecemos com o que eu chamei de o nascimento da crítica. De onde vem este espírito crítico que às vezes toma os nossos corações, mentes e bocas? Verso de número 1 outra vez. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Por quê? Porque ele havia se casado com uma mulher etíope. De quem estamos falando aqui, irmãos? De Zípora, a esposa midianita de Moisés? Ou de uma nova esposa? O texto não é claro. Não sabemos. Agora, por falta de evidência que me prove que Moisés teve uma nova esposa, eu prefiro a primeira opção. Até porque o adjetivo etíope também se aplicava à época a uma região de Midian. Mas por que Miriam e Arão estão criticando Moisés agora? Se estamos falando de Zípora, ele já é casado há anos.
há duas possibilidades. A primeira, irmãos, Zípora só deve ter voltado ao acampamento aqui. Moisés a poupou dos primeiros e tumultuosos anos de libertação. Ela só chegou agora, depois das lutas. E de repente já é tratada como se fosse a primeira dama. Miriam não gostou, possivelmente. A outra possibilidade, ela não é israelita. Ela é midianita. Deveria Moisés ter se casado com uma estrangeira. Embora não tenhamos ainda uma proibição clara, para Miriam a resposta era evidente. Moisés errou. Só que em vez de procurar Moisés para tratar do assunto diretamente, Miriam procurou Arão para criticar Moisés. Por isso você tem a ordem ao início do texto, Miriam e Arão, e não Arão e Miriam. Ao que tudo indica, ela inicia a questão. E como o pecado da murmuração, o da crítica também é contagioso. Ela fala para Arão, e logo os dois estão criticando Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Essa era a questão, certo? Não seja precipitado, irmãos. Criticar Moisés por causa de seu casamento era mero sintoma externo. Era a questão que aparecia. Mas olha o que estava por trás da crítica, verso de número 2. Os dois começaram a perguntar: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? Esse era o problema, irmãos. Não era o casamento de Moisés. Era o destaque que ele tinha. Só falam de Moisés. Os louros só vão para Moisés. Mas e o que fazemos? E a posição que ocupamos? E o papel que temos de liderança? Mas por que estão criticando a liderança de Moisés agora? Outra vez, duas possibilidades. Talvez Miriam e Arão tenham pensado, com a questão dos 70 da semana passada, 70 novos líderes, a liderança de Moisés estava enfraquecida. Talvez eles tenham pensado, é a hora de exigir reconhecimento, de aproveitar a brecha. Talvez tenha sido isso. Ou quem sabe, com a questão dos 70, eles descobriram que a própria liderança estava enfraquecida. O conselho cresceu. A igreja se tornou maior. Eram 3 líderes, agora Moisés tem 70. Arão, será que vão se lembrar de nós? Seremos esquecidos depois de tudo que fizemos pelo povo de Israel? Não sabemos ao certo, irmãos, o que os motivou, se isto ou aquilo, mas o fato permanece. Sem temor, eles criticaram o servo de Deus. Não é o que também fazemos? Nas nossas famílias, trabalhos e até na igreja. Sim, mas por que criticamos? O que está por trás das nossas críticas? À luz deste texto,
Nós criticamos uns aos outros, irmãos, ou porque nos sentimos superiores, ou porque nos sentimos inferiores. Esse era o caso de Miriam e Arão. Quando se compararam com Moisés, se perceberam melhores do que ele. Nenhum de nós se casou com um estrangeiro. Mas quando compararam o próprio ministério com o ministério de Moisés, se perceberam menores. Por isso criticaram. É o que acontece conosco. Não sabendo lidar com estes sentimentos de superioridade e inferioridade, nós preferimos criticar quem nos parece melhor, é mais fácil. Você se vê superior a certa pessoa e julga que deveria estar no lugar dela. Ou se sente inferior a ela, mas ainda assim deseja o lugar que ela ocupa. Você se sente superior e acha que não deveria estar onde está. Ou se sente inferior e para se sentir melhor, você nivela as pessoas por baixo. É como tem vivido, criticando a tudo e a todos. Tome nota disso. Esta atitude crítica nasce no nosso coração. Logo, irmãos, não são as pessoas a quem criticamos que precisam de ajuda. Talvez precisem. Mas neste texto, são as pessoas que criticam que precisam de ajuda. Você e eu precisamos de cura para o coração. Qual é? Em vez de se comparar a A, a B, a C, você precisa se valer da comparação evangélica. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, irmãos, é: se quer orgulhar-se, não use o padrão de seu próximo. Não se compare a ninguém, use o padrão de Deus. Se você luta contra este espírito de superioridade, e por isso vive criticando o esposo, a esposa, criticando seus filhos, tornando a vida deles um inferno, criticando o chefe, o colega, o superior, o inferior, o pastor, o diácono, o presbítero, meu irmão, você é cristão, use o evangelho de Cristo para combater este pecado. Lembre-se, por exemplo, que ao pé da cruz, nós todos temos o mesmo tamanho. Ninguém aqui foi aceito por Deus porque é maravilhoso. Se fomos aceitos por Deus, foi porque Ele é maravilhoso. Ninguém aqui foi salvo porque obedeceu perfeitamente a lei de Deus, porque tirou 10 em tudo. Nós não conseguimos. Se somos salvos, somos porque Cristo obedeceu no nosso lugar. Eu não fui justificado porque sou melhor do que você. Você não é cristão porque é melhor do que o vizinho. Somos todos pecadores carentes da graça de Deus. Somos o que somos por causa de Cristo, irmãos. Por que você se gaba, então?
Ah, não, você não critica porque se sente superior. Você critica porque se sente inferior. Você gostaria de estar onde outras pessoas estão, de ser quem são, de fazer o que fazem, incomoda o seu coração, não conseguir, não ter, não estar, lute com o Evangelho. Você não é este coitadinho que pensa ou diz ser. Aliás, é pecado tratar-se assim se você é cristão. De fato, você é um pecador, salvo pela graça de Deus. Mas se você é salvo, você é filho do Rei do Universo. Você não é rei do universo. Porque você é filho do Rei do Universo, você não tem o direito de reinar sobre as pessoas e de pisar sobre as pessoas, não. Você tem o dever de imitar o rei que se humilhou para salvar seus súditos. Mas você não pode desprezar o que o Evangelho lhe deu. Ao pé da cruz não há maior ou menor, superior ou inferior. Éramos todos filhos da ira. Por causa de Cristo somos todos filhos do Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Se está lutando, olhe para a cruz nesta noite. E trate de se dar por satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você é por causa de Cristo. Você não merecia nada. E recebeu tudo em Cristo Jesus. Estejamos satisfeitos, irmãos. Você pode não ter o carro do seu vizinho, pode não chegar à altura que gostaria de chegar no trabalho, e daí? Seja fiel ao Senhor. Faça o seu melhor onde Ele o plantou. Viva como um servo do Rei. Seja um bom mordomo de Cristo e esteja satisfeito com o que já recebeu no Senhor. Eu não preciso ser melhor do que ninguém, irmãos. Minha missão não é esta, sua missão não é esta. Você não precisa ser maior do que ninguém. Precisamos ser servos, é o que somos. Servimos com aquilo que recebemos, fazemos, cumprimos a missão que o Senhor nos deu e ponto. Que o Senhor nos ajude a viver assim. Tendo tratado do nascimento do pecado da crítica, falemos agora do real problema da crítica. Qual é? Ao tomar conhecimento da crítica de Miriam e Arão, Moisés simplesmente resolveu ficar calado. Verso de número 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Como assim, Renan? Moisés não é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Se é, ele pode falar assim de si mesmo. Moisés é o autor, irmãos, do Pentateuco. Jesus ensinava assim. Mas nós precisamos pensar um pouco. Como Moisés escreveria sobre a própria morte ao final de Deuteronômio? É claro que foi um editor que, sob a supervisão e também inspiração do Espírito, acrescentou. O mesmo deve ter acontecido aqui. Moisés ficou calado, nada falou, não respondeu, não discutiu, não se defendeu. Por quê? Alguém respondeu aqui, porque ele era um homem muito paciente. Moisés pode ter ficado calado, irmãos.
O Senhor, por sua vez, quando ouviu a crítica, respondeu prontamente. Verso de número 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa nuvem, numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente, e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Verso 9. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Esse é o real problema da crítica. Deus a trata como pecado. Sim, ele fala por meio de Miriam e Arão. Eles são profetas escolhidos por Deus. Mas sim, há diferença no ministério deles. Com eles o Senhor fala por sonhos e visões. Mas com Moisés, o líder sobre todo o povo de Deus, o Senhor fala face a face. Ou seja, claramente. Em vez de criticar o servo escolhido por Deus, Miriam e Arão deveriam ter sido submissos e respeitosos. Era o líder de Deus, a escolha de Deus, a direção de Deus. Mas estes dois, ao criticar Moisés, estavam se rebelando contra o próprio Deus. Porque não foram submissos, a ira do Senhor se acendeu contra eles, como aconteceu no capítulo anterior. O que prova, irmãos, o seguinte: a crítica que não visa o bem do próximo é pecado diante de Deus. É dizer que o Senhor não escolheu bem. É afirmar que faríamos um melhor trabalho. Por que Miriam e Arão? Por que vocês não temeram criticar o meu servo Moisés? É possível que o Senhor esteja fazendo a mesma pergunta a alguns aqui. Por que não tememos criticar os nossos líderes? Pais, maridos, pastores, professores, chefes, governos até. Por que, irmãos, deliberadamente, nós nos rebelamos contra a palavra de Deus? Não se submeter à palavra, aos ensinos dela de maneira geral, é pecado. Mas não se submeter a um item do ensino da palavra de Deus também é. Criticar alguém sem ter por propósito o bem e o crescimento daquela pessoa é pecado. A ira de Deus se acende contra nós por isso. E a nossa vida pode se transformar em um verdadeiro deserto. Como acontece na prática, irmãos?
escolher uma atitude crítica como estilo de vida, em primeiro lugar, prejudica o seu relacionamento com Deus. Perceba isso. Miriam e Arão criticaram Moisés. Mas a ira de quem se acendeu contra eles? De Deus. Se você é salvo, nunca perderá a salvação. Louvado seja o Senhor por isso. Mas se escolhe deliberadamente viver em pecado, você está escolhendo não desfrutar da salvação tanto quanto poderia. É como no casamento, irmãos. Talvez seu cônjuge não o deixe por sua atitude crítica, mas ela certamente vai ferir a comunhão do casal. A primeira coisa que acontece, quando eu assumo a atitude crítica como estilo de vida, o meu relacionamento com Deus é ferido. Nossa vida pode se transformar num deserto por causa deste pecado, porque ele tem o poder de adoecer o nosso coração. Quando Deus diz, eu não quero que vocês critiquem, não é porque Ele quer nos privar de algo maravilhoso, irmãos. É porque Ele não quer que você se machuque. Um médico especialista em saúde emocional fez uma pesquisa. E sabe o que ele descobriu? O que nós já sabemos. As pessoas mais perturbadas, estressadas e agitadas são as que mais criticam situações, pessoas, a vida. As mais saudáveis são as que menos criticam. Fazer da crítica um hábito é transformar a sua vida em um deserto no coração. Você vai se tornando amargo. E talvez fique no deserto sozinho. Miriam teve que ficar. Ninguém aguenta, irmãos, viver com alguém que a todo instante está reclamando da vida, apontando os outros, falando dos outros, criticando a todos. Você mesmo afasta pessoas, pois se torna chato. Você às vezes reclama que não tem amigos, que ainda está sozinho, sozinha, e você fala deles, delas, de todos. Mas será que tem coragem de falar de você mesmo? E quanto mais você fala dos outros, critica os outros, as pessoas que vivem com você desconfiam de você. Será que ele está encobrindo alguma coisa de si mesmo? Ele vive falando dele, dela, dos outros. Será que não está desviando a nossa atenção? Conhece gente assim? Que para se defender, ataca. Que para encobrir os próprios pecados, prefere falar dos pecados de terceiros. Este pecado vai transformar a nossa vida em um deserto, irmãos. Ninguém aguenta viver com gente assim o tempo todo. Se você tem cometido este pecado, ou se está ajudando alguém que tem cometido este pecado, tenha coragem para tocar as coisas mais profundas. Não sei se você percebeu, o Senhor nem mencionou a questão da mulher de Moisés. Eles começaram criticando Moisés por causa da mulher etíope. Deus não se deu o trabalho de explicar. Ele sabia, a questão era outra. Na maioria das vezes a questão é outra, irmãos.
Ah, pastor, meu marido viaja muito a trabalho. Desde quando viajar a trabalho é pecado, minha irmã? Mas estando presente, não ser um marido afetuoso é pecado. E você, minha irmã, desconfiar do cuidado de Deus quando Ele sai é pecado. Ah, pastor, ela perde as minhas meias. Ele sempre deixa a toalha na mesa. Meu irmão, você acha que seu casamento vai acabar por isso? Não é por isso. Há coisas mais profundas. Eu me lembro de uma das primeiras conversas que tive, aconselhamento de casal. Quase desisti do ministério naquele dia. A conversa começou às 8 da noite, só terminou às 2 da madrugada, irmãos. Tudo começou com um bendito quadro. O camarada amava pintar, a mulher detestava a tinta no chão. Tolice. Eu fiquei olhando, meu Deus, eu não acredito que eles brigam por isso e tal. E fui ouvindo, e a coisa foi ficando mais séria. E aí, em dado momento, ele disse, pastor, eu não aguento mais. Eu compro tudo que essa mulher me pede. E depois ela disse, mas eu nunca me senti amada por ele, pastor. A questão não é o quadro, irmãos. Quase nunca a questão é aquela que está na superfície. Como eu tenho aprendido recentemente, pasmem vocês com Sherlock Holmes. Bia tem me obrigado a assistir essa série. É muito boa, viu, gente? Para mim, bem, eu não gosto de assistir muita coisa, eu estou me divertindo bastante. Eu estou aprendendo hermenêutica com ele. Se você realmente quer resolver casos complicados, você não pode apenas ver a vida. Você precisa observar os detalhes. É verdade. Você precisa se aprofundar nas questões. Se quer ajudar alguém de verdade, você precisa ter coragem de conversar sobre coisas mais sérias. O que está aqui encobre um monte de coisa que está por baixo. O problema é de coração, irmãos. E se você é Moisés, o homem ou a mulher que recebe crítica o tempo todo, e não está aguentando mais, aceite 2 conselhos que saltam deste texto por inferência. Meu irmão, não viva tentando responder os críticos. Moisés ficou de bico fechado. Você vai perder tempo, gastar energia, perder o foco, não precisa. Nem todo mundo vai gostar do que você faz, nem todo mundo vai aplaudi-lo o tempo todo. Você não precisa dessa bajulação. Você sabe quem é em Cristo, pobre pecador, mas aprovado por Deus para sempre, tá bom. Deus ouve seus críticos, e os meus também. E no tempo dele, do jeito dele, ele vai tratar com cada um. Enquanto isso, meu irmão, aproveite a oportunidade para desfrutar do imenso privilégio que você tem. Como os profetas, Deus falava por sonhos e visões. Com Moisés, ele falava face a face. Porque Moisés vai perder tempo discutindo com os críticos se ele pode falar com o Deus do universo? Não temos o mesmo privilégio? O autor de Hebreus, no capítulo 4, nos disse que por causa de Cristo, as portas da sala do trono do Senhor estão escancaradas para mim e para você. Quando eu oro, irmãos,
O Rei de toda glória me ouve. Quando você lê a sua Bíblia no seu quarto, você pode ver Deus face a face, você pode ouvi-lo falar ao seu coração. Por que não nos apropriamos mais deste privilégio? Se estivéssemos mais face a face com Deus, sofreríamos bem menos com as críticas. Estaríamos mais satisfeitos com o Senhor, menos preocupados com as críticas. É algo que nós desaprendemos, irmãos. A igreja tem desaprendido um monte de coisa. Não sei se é a oferta da tecnologia, o avanço da ciência. Quase nunca eu pego crentes que estão orando em seus problemas. Corre para um lado, corre para o outro. Meu irmão, Jesus nos prometeu: vai para o teu quarto, tranca a porta e fala com o Pai. Ele vê você em secreto. E diz John Stott, comentando o Sermão do Monte, esta é a recompensa. Ele não precisa atender à oração que você faz, você precisa sentir a presença do Pai. Ele está lá. Vamos fazer isso, queridos. E para terminar, qual é a solução para o pecado da crítica? Falemos primeiro do juízo de Deus. Verso de número 10. O texto registra quando a nuvem se afastou da tenda, por causa da crítica, irmãos. Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Não é um elogio. E talvez você esteja se perguntando, por que só Miriam? Por que não Miriam e Arão? Outra vez, muito provavelmente foi ela quem iniciou este problema todo. Diz um comentarista, por ter criticado Moisés por se casar com uma mulher de pele escura, Miriam ficou branca como a neve de lepra. E por ter criticado a liderança de Moisés, ou o acesso que ele tinha a Deus, Miriam não apenas foi expulsa do tabernáculo, ela foi expulsa do próprio acampamento dos israelitas. Ela teve de ficar sozinha do lado de fora. Arão voltou-se para Miriam, verso 10 ainda. Viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Para aqueles que estavam em dúvida, isso é uma confissão. Arão está dizendo abertamente: Moisés, nós pecamos. E a nossa salvação está na sua intercessão. Olha que situação. Moisés tem que interceder pelo homem e pela mulher que o criticaram. E é o que ele faz, irmãos. Verso de número 13. Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia,
concede-lhe cura. O Senhor ouviu a intercessão de Moisés e respondeu no verso 14: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Tome nota. A intercessão de Moisés foi ouvida. A sentença de Miriam não foi totalmente removida. Como uma filha que trouxe vergonha ao pai, Miriam teve de amargar 7 dias sozinha no deserto do Sinai. Mais uma informação graciosa, irmãos. O acampamento parou por ela. Esperou por ela. Em um passado distante, foi Miriam que esperou por Moisés, quando ele ainda era bebê e estava num cesto, no rio Nilo. Foi ela quem esperou para saber onde ele pararia. Esperou para saber como aquela situação se resolveria. Agora, muitos anos depois, é Moisés quem para por ela, espera por ela no deserto. Você seria capaz de fazer o mesmo? Seria capaz de interceder, de orar pela pessoa que o feriu? Seria capaz de perdoar a pessoa que pecou contra você? C.S. Lewis contou a um amigo por carta: finalmente eu perdoei meu professor dos tempos de escola. Ele continuou: antes que você me critique, me permita dizer 2 coisas. A primeira, eu não sou um anjo em estado de santidade perfeita, eu sou um pecador. E a segunda, o problema não é não conseguir perdoar. O problema é não desejar fazê-lo. Enquanto você desejar fazê-lo, você estará seguro. Pois Deus sabe o que queremos fazer, mas também sabe o que nós não conseguimos fazer sozinhos. Perdoar é coisa fácil, irmãos? Às vezes você verbaliza perdão. Não, eu perdoei, eu resolvi. Ou você está completamente enganado sobre o seu coração, ou você está mentindo. Não é tão simples assim. Você diz que perdoou, mas em dado momento, uma lembrança, uma música, uma situação, uma pessoa o faz pensar naquela outra. De repente as coisas sobem outra vez à tona e você se percebe amargurado. Não é fácil. E Deus sabe. Ainda assim, você precisa desejar fazê-lo para a glória de Deus. Para o bem daquela pessoa, mas também para o seu próprio bem. E de novo, por inferência, eu acho que nós temos uma dica neste texto. Falemos menos, ou não falemos, das pessoas que nos feriram.
falemos mais com Deus face a face, por nossos próprios corações e por estas pessoas. Não devolva com a mesma moeda, meu irmão. Não tente retribuir com a própria mão. Não faça vingança. Não diga, eu vou destruir porque eu fui destruído. Não! Se tentar, você vai se destruir. Não deixe que o pecado do outro se transforme em pecado no seu próprio coração. Fale com Deus. Se foi você quem pecou contra o próximo, criticando ou sem respeito ou razão, siga o caminho de Arão antes que seja tarde demais para você. Busque o perdão e a reconciliação. Quando ele ouviu o Senhor, você está ouvindo o Senhor. Quando ele viu o estado em que estava sua irmã, ele correu para Moisés antes que fosse tarde demais. Faça o mesmo. Antes de perder o casamento, antes de perder os filhos, antes de perder os pais, antes de perder os irmãos, antes de perder os amigos. Corra para as pessoas contra quem você pecou e peça perdão. Essa bebê está perdoada em nome de Jesus. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Fosse um adulto, eu não sei se eu perdoaria, não. Mas Jesus sabe o que eu quero fazer e não consigo. Faça isso, meu irmão. Agora, se a sua vida já se transformou em um deserto, e você tem consciência que foi por sua culpa, por seus próprios pecados, tenha neste texto a boa notícia do Evangelho para o seu coração. Miriam criticou Moisés, mas como já sabemos, ela estava criticando o próprio Deus. No íntimo de seu coração, ela estava dizendo coisas do tipo: Senhor, eu não gostei da escolha que fizeste. Eu não estou gostando da situação que o Senhor me deu, da posição em que o Senhor me colocou. Ela pecou contra Deus. Ao pecar contra o servo de Deus. De tanto reclamar, irmãos. E por criticar o servo de Deus sem temor, ela foi parar no deserto. O que mais me impressiona é o que eu disse antes. O acampamento parou por ela. Moisés, a pessoa contra quem ela havia pecado, intercedeu por ela. Deus ouviu e a poupou da morte no deserto. Não foi o que ele fez conosco também, irmãos? Talvez você não goste muito do que eu vou dizer, mas é a pura verdade. Nós somos todos Miriam. Somos pecadores que reclamam, pecadores que criticam. Por estes e por muitos outros pecados, nós deveríamos ficar no deserto infernal para sempre, irmãos. Merecemos o juízo de Deus. Ao quebrar um dos mandamentos do Senhor, nos colocamos em condição de condenados para sempre. Qual é a nossa sorte? Alguém parou por nós. Alguém melhor do que Moisés intercedeu por você. Você sabe de quem eu estou falando? De Cristo Jesus, meu irmão. Ele não apenas orou por você, não seria suficiente.
Ele se entregou no seu lugar, assumiu a condenação que deveria cair sobre os seus ombros. O Filho de Deus, que eternamente esteve face a face com o Pai, se permitiu parar e ser crucificado fora dos limites da cidade santa. O Filho bendito do Senhor, aquele sobre quem o Pai disse ao início dos evangelhos: nele eu tenho prazer. Na cruz do Calvário, ao tomar nossos pecados, ele ficou pendurado como um filho que foi cuspido pelo Pai. Não apenas fisicamente ele ficou transfigurado ou desfigurado, mas momentaneamente, irmãos, todos os nossos pecados o transformaram em um ser grotesco aos olhos do Pai. O nosso inferno estava sobre ele. Por que ele parou, irmãos? Ele se permitiu parar para que você jamais ficasse parado no inferno. Ele intercedeu por você, para que a justiça do Pai fosse satisfeita, e em vez de juízo, graça e misericórdia descessem sobre as nossas cabeças. Somente por isso eu e você não cairemos no deserto. Somente por Cristo não passaremos a eternidade no inferno. A Ele toda glória, todo louvor por nossa salvação. Se é nosso convidado, é certo que algumas pessoas estão orando por você e pedindo a Deus duas coisas: arrependimento e fé no seu coração. Se o Espírito estiver em operação no seu coração, algum peso virá sobre você por causa de seus próprios pecados. E se o Espírito continuar operando, alguma coisa vai fazê-lo desejar Cristo. E se isto está acontecendo, antes que seja tarde demais, abra as mãos, deixe cair a justiça própria, o orgulho, a religião, as obras, e receba a salvação de Deus em Cristo Jesus. E se já é salvo, como a maioria aqui é, mas está em um deserto por causa dos próprios pecados, lembre-se da cruz de Cristo. Diante de tamanha graça que recebemos, irmãos, por que vamos desconfiar do cuidado e da bondade do Senhor? Por que você vai reclamar da vida, criticar as pessoas? Paulo diz aos Romanos: Deus não poupou o próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Confiemos. E se estamos em pecado, corramos para o mediador outra vez. Se o Pai ouviu Moisés, um pecador que reclama, é certo que Ele ouvirá Jesus, um mediador perfeito. O Pai ouvirá o Filho, e por causa dele, seguirá ajudando-o a vencer este pecado. Você crê nisso? Por vezes nós falamos muito da salvação que o Senhor operou no passado. Falamos bem menos do que deveríamos da salvação que nos espera na glória do Pai. Mas quase nunca falamos da salvação que está em ação agora. Cristãos não deveriam viver num deserto para sempre, irmãos. O Evangelho é poderoso.
para transformar a nossa vida em uma terra prometida para a glória de Deus. Sua vida pode ser melhor em 2020. Ela certamente será melhor sem este pecado da atitude crítica. Espero que você se lembre do que vou contar para terminar. Ao começo do 5º livro das Crônicas de Nárnia, um menino por nome de Eustáquio, o mais chato dos personagens de Lewis, eu acho, é transformado por seus próprios pecados em um dragão. Se lembram disso? Imediatamente ele é excluído da comunhão dos primos e amigos. Não tem mais como sequer se comunicar. Ele fala agora a língua do dragão. E por mais que tente, sozinho, ele não consegue se livrar do corpo do dragão. Quem o liberta? Aslan. O leão que representa Cristo. Aslan o trouxe de volta à forma de menino, só que com um belíssimo acréscimo. Ele era um menino melhor. Não era mais aquele chato de antes. Era legal e generoso. Irmãos, o Senhor não apenas nos salva da condenação eterna do pecado, isso já é muita coisa, mas Ele faz mais. Ele nos liberta do domínio do pecado. Você não precisa seguir como é para sempre. O Espírito está aqui nos santificando, para o bem do seu coração, para o bem da sua esposa, esposo, filhos, para o bem desta igreja. Peça a Deus por transformações profundas e duradouras. A propósito, este pode ser o exercício da semana. Ter coragem para se perceber diante da palavra e não dos homens. E ter humildade para pedir a Deus: Senhor, muda-me. Transforma-me. E se você chegou à conclusão nesta noite que talvez ande criticando mais do que deveria, eu sugiro aquela lista de pessoas contra quem você pecou. Comece por casa. Será que você não é mais crítico do que deveria com sua esposa? Com seu esposo? Com seus filhos? Pense no trabalho. Pense nesta igreja. Pense no tratamento que você tem dado às pessoas que Deus lhe deu para lhe liderar. Vamos pedir por esta bênção, irmãos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua oração ao Senhor nesse instante. Senhor, nós não precisamos nos esconder de Ti. Não há como. Tu nos conheces. Tu sabes quem somos. E Tu sabes quais são os pecados que andamos cometendo. Nós queremos confessá-los e ao mesmo tempo queremos rogar a Tua ajuda. Se temos sido mais críticos do que deveríamos, e assim temos pecado contra Ti, desvia os nossos olhos de nós mesmos nesta noite, e os leve a contemplar a beleza inigualável de Cristo Jesus.
Nós não somos melhores, maiores, superiores. Mas se estamos em Cristo, não somos inferiores, menores ou mais fracos. Nós somos filhos do Rei do Universo. Enche o nosso coração de humildade e de santa alegria. Espírito Santo, convença-nos dos nossos pecados e por graça e misericórdia, se estamos afastados, andando por escolha própria do lado de fora do acampamento dos santos, coloque-nos outra vez do lado de dentro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória dele. Fiquemos de pé, irmãos, e cantemos uma última música ao nosso Deus. Senhor, nós não somos ainda quem gostaríamos de ser. Ainda não estamos totalmente livres do poder da carne, livres da influência do mundo, livres dos ataques do diabo. Mas louvado seja o teu nome, não somos mais quem éramos. Outrora éramos filhos da ira, mas por causa de Cristo, de seu sacrifício vicário, hoje nós somos filhos adotivos do Pai. Nós queremos te agradar, não para conquistar salvação ou dádivas, mas porque o Senhor mesmo nos conquistou da escravidão do Egito. Gera em nossos corações contrição, arrependimento, desejos por santidade, piedade, por crescimento em Cristo e para a glória de Cristo. É o nosso desejo, Senhor. Faz isso em nome de Jesus. Recebamos a bênção do Senhor, irmãos, que o amor de Deus, o nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o nosso mediador perfeito, que a comunhão, a presença, o cuidado e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. E nós dizemos amém. Cantemos o refrão desta canção uma última vez, irmãos.